Bom, pessoal, ó, o Pastor Raul com mais um Little Drops e sim, hoje a gente termina o capítulo 5 de Marcos, aprendendo muito com essa questão, aprendendo muito com esse capítulo 5 que trouxe tanta coisa maravilhosa pra gente, que trouxe tanta coisa bonita. Nós vamos encerrar hoje essa palavra e garanto que vai deixar saudade, pessoal. Então vamos lá. Marcos 5, nós vamos ler o 40 ao 43. Mas todos começaram a rir de Jesus, nós já vimos lá antes, né? Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talitá cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos lá, os versículos 40 e 41, pessoal. Todos começaram a rir. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Jesus expulsa as pessoas irreverentes, os barulhentos, os interesseiros, aqueles que ganham dinheiro com a morte alheia, os parasitas, Cristo pôs para fora, mesmo eles fazendo parte dos planos dele. Pôs para fora, afastou tudo isso, deixando com ele no quarto apenas quem? Pedro, Tiago e João, que nós vimos no Nascido ESC, tem um Nascido ESC que explica isso, e eu vou colocar na playlist para vocês, na playlist de Marcos 5. Prometo que eu vou pôr na playlist para vocês entenderem o porquê. Não é porque os três tinham mais fé, não porque os três eram especiais. Não é nada disso. É um detalhe, tá bem? E entenda que Jairo tinha pedido que Jesus colocasse a mão sobre a sua filha. Mas o que Cristo fez? Cristo faz ainda mais. Ele segura a criança pela mão. E aí o que ele faz? Ele vira para a criança na língua nativa dela, talvez do jeito que a mãe dela chamasse ela na hora de acordar toda manhã. Que é o quê? Talitá cumi. Lembram? O pessoal fala que a menina chama Talita, que não sei o quê. Não. E aí, mas por que depois tem a tradução? Escreve na língua que aquele pessoal estava falando, e aí ele traduz para os leitores não judeus que vão ler aquele material. Então tem um porquê dele falar nessa língua. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou todos de queixo caído. Imediatamente a criança se levantou e começou a andar, porque com 12 anos ela já andava. Imediatamente o espírito da criança retornou. Lembra que nós já vimos que houve uma prova de que o espírito tinha deixado a criança? Mas não, voltou, ela se levantou imediatamente. Isso mostra que as coisas que Deus faz são no tempo certo. A ressurreição acontece no tempo certo. E aqui nós vamos ver uma outra questão que mostra isso. A ressurreição vem na hora certa. Cristo cuidou da menina, ele foi lá, pegou a criança pela mão. Cristo nos ama. Nos ama muito mais do que nós possamos imaginar. Enquanto Jairo imaginou que Cristo ia colocar as mãos assim e ia curá-la apenas enquanto estivesse viva, Cristo foi, quando a criança já havia morrido, quando não havia mais esperança, e a pegou nas mãos. Então Cristo nos pega nas mãos. Cristo cuida de nós, é um Cristo maravilhoso, é um Cristo que condói com o que nós passamos. Então não pense que a situação que você está passando, eu não sei o que é, mas a mensagem de esperança é: olhe para Cristo, porque Cristo sabe o que fazer. Pode parecer que Cristo está longe, mas Ele não está, Ele está em você. O Espírito Santo de Deus vive em você e Ele nos pega em suas mãos e nos protege em suas mãos. Ele deu ordens expressas que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Olha só, dessem alguma coisa para comer. Isso mostra o cuidado do Senhor com ela, que não foi apenas uma coisa momentânea, que não foi apenas a ressurreição para mostrar às pessoas quem ele era. Não era apenas um milagre, mas que ele tem cuidado com aquela menina, ele tinha cuidado com aquela criança. Jesus pede que não se diga nada a ninguém, para evitar comentários naquele lugar
e enfureceu os fariseus daquele lugar. Porque Cristo ressuscitou uma criança. Imagina a fúria dos doutores da lei daquele lugar, que recairia. Era perigoso até eles tentarem matar a menina para que não ficassem sabendo do milagre. Era uma situação muito perigosa. E outra, poderiam prender Cristo. E Cristo sabia a hora certa que ele ia morrer e que ele ressuscitaria. Olha só, pessoal, mais uma vez a gente falando da ressurreição. A palavra de terna preocupação é: mandou que a ela fosse dado algo para comer. Esse é um ponto muito importante que a gente não pode deixar de lado, conforme Isaías 57:15. Em um momento, Jesus triunfa sobre a morte, ou impede que ela se torne realidade. Seu poder não pode ser sondado e sua compaixão não pode ser medida. Esse é o mesmo Salvador que saiu do seu caminho para fortalecer a reputação de um cético. Mateus 11, 1-19. Aceitar os termos presunçosos de outro. João 20, 24-29. Que defendeu viúvas. Lucas 18, 1-8. Lucas 21, 1-4. Ajudando-as em suas necessidades. Lucas 7, 11-17. Que pegou as criancinhas nos seus braços e abençoou essas crianças. Marcos 10, 16. Lamentou sobre Jerusalém e seus habitantes, que eram tão duros. Mateus 23, 37-39. Ele mostrou a graça a uma mulher que era publicamente pecadora. Lucas 7, 36-50. Em sua agonia mais profunda, ele providenciou um lar para sua mãe. João 19, 26-27. A entrada no paraíso de um ladrão, Lucas 23, 43, e perdão para os seus torturadores, Lucas 23, 34. Mesmo depois de sua ressurreição, ele é o mesmo Salvador, com coração cheio de ternura, de graça, ao tratar com graça um homem que recentemente o abandonara, Marcos 16, 7, João 21, 15, 17. Esse é o contexto no qual essa mensagem de Marcos 5,43 deve ser entendida. A ternura, o amor de Cristo por nós, ele é acima de tudo a esperança daqueles que não têm esperança. Jairo não tinha mais esperança. Todas as vozes eram de zombaria. Já falaram que a criança tinha morrido, mas Cristo é a esperança dos desesperançados, é a esperança dos desesperados. E é isso que nós temos que ter em mente. O nosso Cristo é a nossa esperança, é o nosso norte. Ele nos sustenta em todos os aspectos. Amém? Ele mostrou isso ao homem que não podia ser subjugado, Marcos 5, 1-20. A mulher que não podia ser curada e ao pai que foi informado que não mais poderia ser ajudado. Isso que esse capítulo mostra pra gente. Ele mostra um Jesus poderoso, grandioso, soberano e que nos ama. Essa é a lição do capítulo 5 de Marcos, que a gente termina o estudo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lá vou eu para vídeo longo de novo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus.